Vivia em São Luís um homem que, pelo seu dinamismo, mentalidade modernista e espírito empreendedor, valia por 10 de seus contemporâneos. Muito viajado no estrangeiro, aquele homem era um fascinado pela onda de progresso que avassalou as metrópoles do Velho Mundo, sentindo-se por isso tentado e impelido a transportar para o nosso meio as inovações que fossem surgindo, não só para respirar melhores ares, como para modernizar a nossa terra. Ele se chamava Joaquim Moreira Alves dos Santos, que se tornou popularmente conhecido como Nhozinho Santos. Nhozinho Santos, assim como outros membros pertencentes à elite local, realizou seus estudos no continente europeu, formando-se técnico em indústria têxtil na Inglaterra, país considerado exemplo de desenvolvimento econômico mundial. Foi então que, no ano de 1905, Nhozinho começou a introduzir em São Luís duas invenções do outro lado do oceano. A primeira foi o futebol, com a exibição das regras e dos utensílios necessários para a prática do esporte britânico. A segunda invenção moderna que Nhozinho Santos para cá trouxe foi o automóvel. De fabricação francesa, o primeiro carro do Maranhão era da marca Didion Bouton e custou aproximadamente 3 contos de réis. De cor vinho, não tinha para-brisa nem capota. Nele cabiam 4 pessoas e a entrada era pela parte de trás. Ostentava à frente um grande farol e 2 faroletes. O primeiro funcionava a carbureto e os restantes, bem como um outro farolete traseiro, funcionavam a querosene. Quando chegou a São Luís, foi recebido por uma comitiva. Praticamente metade da população foi ao porto para recebê-lo. Chegou embalado em 2 caixas. Após montado e dado como pronto para trafegar, seguiu viagem por São Luís. O Didion Bouton era um veículo barulhento. Possuía uma buzina clássica em formato de pera, a fim de avisar quem passava e evitar acidentes. E o primeiro passeio do carango foi um delírio. Bebeu-se muito, gritou-se, correu-se atabalhoadamente e parece que houve até fogos de artifício. Não satisfeita, a multidão, já em pleno feriado, acompanhou o Didion Bouton na sua correria triunfal cidade adentro, rumo ao Largo do Carmo. Ambiente apoteótico de todos os acontecimentos ludovicenses em todos os tempos. 2 anos depois de trazer o automóvel, Nhozinho conseguiu estabelecer a prática do futebol na capital, criando o primeiro clube oficial do esporte do Maranhão, o Fabril Athletic Club, FAC. Quem praticava? Industriais, cônsules, políticos e operários do alto escalão da fábrica Santa Isabel. Os termos do jogo, todos em inglês. Player, match, referee, corner, score. De início, houve um estranhamento com o excesso de contato físico que o esporte proporciona. Diferente dos tempos atuais, o futebol era um esporte feito para as elites e desfrutado apenas por eles. Apesar de ser frequentado pela alta sociedade maranhense, o FAC não conseguiu se manter aberto por muito tempo, devido ao alto índice de inadimplência causado pelas caras mensalidades. O clube fechou as portas, foi recriado em 1915 com o nome de Futebol Athletic Club, mantendo o elitismo, a sede, as cores e a sigla FAC, sendo inclusive campeão maranhense de futebol do ano de 1920, mas voltou a fechar na mesma década. Sempre muito viajado, Nhozinho aproveitava suas viagens à Europa e ao Rio de Janeiro, então capital do Brasil, para oportunidades de negócios. Nessas viagens, trouxe para São Luís 2 importantes invenções da comunicação e da arte, o cinema fixo e o rádio. O primeiro cinema fixo de São Luís se chamava Patê, com reprodução apenas de imagens e sem som, e ficava na Rua Oswaldo Cruz, hoje conhecida como Rua Grande. O mobiliário se constituía de bancos de tábua, substituídos tempos depois por cadeiras soltas. Dada a pequena largura do salão, desproporcional ao seu comprimento, o calor era sufocante. O espectador era obrigado a agitar o leque da hora que entrava até a saída. Algum tempo depois, o mesmo se incendiou. Nhozinho Santos, em 1927, mudou-se definitivamente para o Rio de Janeiro, onde comprou terrenos nas décadas de 20 e 30 de uma praia da capital, uma tal de Copacabana. Em terras cariocas, manteve-se ligado às elites, principalmente à comunidade maranhense que lá residia. A cada 2 ou 3 anos, retornava ao Maranhão, onde veio pela última vez na década de 30, período da falência da fábrica Santa Isabel. Nhozinho Santos morreu em 1951, no Rio de Janeiro.
Após sua morte, o Estádio Municipal Presidente Dutra, inaugurado em São Luís em 1950, foi rebatizado para Estádio Municipal Nhozinho Santos, como homenagem póstuma ao homem que trouxe o futebol para a capital maranhense.